reforma política. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito. Além disso, autorizou que empresas façam doações de campanha somente a partidos políticos. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o analista político, o professor João Edson. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Professora, 2 dias atrás, a Câmara tinha vetado a doação de empresas para os candidatos. Aí ontem, os congressistas mudaram de ideia. Eles aprovaram que as empresas passem a doar, podem doar sim, dinheiro, não para os candidatos, mas por tabela vão doar aos partidos. Ou seja, os políticos, os candidatos, que são os donos dos partidos, vão conversar com os donos das empreiteiras. É isso? É isso. O interessante de tudo isso, Lúcio, que na noite de terça para quarta-feira, lá já na quarta-feira, pelas 2, 3 horas da manhã, foi feito um acordo entre os líderes, que era justamente o contrário desse processo, né? No outro dia, de manhã cedo, sem acordo nenhum, em pleno plenário, as coisas mudaram. É tanto que alguns partidos, alguns parlamentares ontem estavam xingando os outros sem palavra, bom tempo como tinha palavra, tá? A coisa está feia, né? Na realidade, ficou pior, porque agora você isentou da culpabilidade de qualquer processo dentro da campanha em relação à doação o candidato. O candidato está livre dos processos. Ou seja, como estava tendo muita gente elegendo, mas não levando, ganhando, mas não levando, agora não vai ter esse problema. Bom, quem tem que tomar cuidado agora, daqui para frente, mais cuidado, são os sucessores de Delúbio Soares, exato, de João Vacari Neto, né? Dizer, tá? Porque vai sobrar para o secretário-geral do partido. Durante a campanha vai ser um tal de passar a presidência, secretário de tesouraria de partido para pessoas que não têm mandato, não têm implicância nenhuma, vai ser uma loucura. Esses caciques não vão querer estar mais na presidência no momento da campanha. O senhor falava um pouquinho antes da entrevista aqui no Bastidores que a eleição também, o fim da reeleição também não aconteceu, não vai ser como deveria, ou pelo menos como foi aprovada a reeleição na época. Só lembrando, quando foi aprovada a reeleição no governo Fernando Henrique Cardoso, ele já estava com 2 anos e meio de mandato, né? Foi aprovado imediatamente, é tanto que ele mesmo foi a reeleição. Agora não, foi gradativo, como deveria ser no princípio da lei. Então, quem está no mandato e ainda está no primeiro ano tem direito à reeleição ainda. Só não vai à reeleição quem já foi reeleito e para os novos que vão ser eleitos. Então vai ser gradativo. O governo, por exemplo, que está com 8 meses de mandato, né? Que 8 meses, 5 meses de mandato, né? Terá ainda os 3 anos e meio pela frente, pode ter direito à reeleição. E, professor, nessa questão aí da doação das empresas, os partidos podem até se profissionalizar, né? Podem até contratar diretores financeiros para dirigir a agremiação. Exatamente. Deve ter empresas terceirizadas agora para fazer captação de recursos, né? Quando aproximar a questão da campanha. E pequenos partidos ou partidos ideológicos, aí tem uma série de coisas, como vai ficar, por exemplo, captação de recursos internacionais através de ONGs, doações, interesses. Tem muita coisa para ser discutido. A grande discussão deve começar agora, está começando agora. Em torno de meio-dia, 1h nosso aqui, que aí você vai ferir bastante gente, que é a questão do tempo de mandato. O tempo de mandato é extremamente confuso. Existem várias possibilidades. A grande discussão é o seguinte: vamos alinhar os mandatos, de tal forma que todas as eleições ocorressem juntas, de vereador a presidente da República. Até aí não teria grandes problemas. Qual que é a alegação para isso? É economia. Mas como ficaria os 2 anos, que alguém vai ter que ceder 2 anos, ou vai ter que ampliar 2 anos? Uma das propostas seria vereadores e prefeitos que estão eleitos agora, que estão no cargo, ampliar 2 anos. Isso não é interessante para quem está na reforma, que são os deputados estaduais, federais, né? Deputados federais e senadores. Acontece que se prorrogar 2 anos o mandato do deputado federal, prorroga também o da Dilma, cuja oposição hoje é maior e não quer, né? Se for para 5 anos, nós temos um outro complicador. Trocar de 4 anos para 5 anos. Qual que é o complicador? O mandato do senador vai para 10 anos. É uma década. Então, essa vai ser a grande discussão. Enquanto isso, um outro item importante também não passa, que é o chamado distritão aí. Continua sendo rejeitado, né? Que seria... Exato. Permaneceu a chamada proporcionalidade, né? A proporcionalidade ela é muito injusta com o eleitor. Só para a gente ter um exemplo para o telespectador entender. Em Cuiabá, são 25 cadeiras de vereador. O vereador mais votado foi João Manuel, com 5 e pouco, né? O coeficiente era 13.
Então significa que 7.000 eleitores cuiabanos elegeram o João Manuel sem querer votar nele. Se nós pegarmos o último colocado, que foi o Oséias, então é gritante, porque foi 1.000 e poucos votos. Ele precisou de quase 12.000 votos de pessoas que talvez nem sabia que ele existia. Porque dentro do coeficiente você divide pelo total de cadeiras. Qual seria o sistema ideal aí, na opinião do senhor? Precisa ter uma discussão sobre isso. Eu sou parlamentarista, não gosto de nada que está aí. Eu pensaria numa outra forma. O jeito que está aí esses remendos, eu também não gosto do distritão. O distritão nós poderíamos recriar os pequenos coronéis. Então, assim, o distrito, o voto distrital, ele é do regime parlamentarista. Aplicar o voto distrital no regime presidencialista é complicado. Embora o que estava discutindo não era voto distrital, era o distritão. Né? O distritão são os mais votados. Precisa discutir bem, porque os partidos são fragilizados. Esses partidos com donos, como ficaria? Então é muito complexo, é uma discussão que os parlamentares não estão capacitados ainda para discutir isso, a sociedade muito menos. Mas depois de tanto tempo de discussão da reforma, o senhor acredita que um desses itens passa a valer no próximo pleito, essa questão da reeleição mesmo? Não, a reeleição, o entendimento que eu tenho, e me parece que é o entendimento do Congresso, que a reeleição ela vai ser gradativa. Né? Quem tem mandato, ele ainda segue a regra anterior. Para os novos eleitos que se aplica o fim da reeleição. Isso vai passar porque é consenso. Se a gente olhar, foi 400 e tantos votos contra 16. Ou seja, é consenso o fim da reeleição. O fim da reeleição é extremamente prejudicial. Não deveria ser, mas tornou-se prejudicial. Agora, professor, não dava para se esperar muito dessa reforma política, porque os congressistas estão fazendo uma reforma que vai valer para eles, né? Exato. E aí é aquela questão da raposa, né? O grande exemplo, Lúcio, foi a questão do financiamento de campanha. Muito das pessoas que estão no mandato estão respondendo processo durante a campanha. No novo regime, eles não têm que responder nada. Quem vai responder é o partido político. É aquele secretário que você nunca ouviu falar o nome, aquele tesoureiro que você não sabe quem é. Um item que a população se interessa muito em saber sobre o voto obrigatório. Como é que está essa discussão, professor? Olha, inclusive, eu sempre discuto essa questão do voto obrigatório no Brasil. O que é obrigatório no Brasil é o fator do título de eleitor ser documento. Né? O comparecimento para a renovação do título de eleitor, como se faz com uma carteira de motorista, que se tornou obrigatório. É tanto que a pessoa pode votar nulo, votar branco, ou comparecer no cartório eleitoral depois e justificar o seu voto, embora tenha uma taxa para pagar. O que está discutindo agora é a desobrigação do título de eleitor enquanto documento, enquanto renovação. Isso ocorrendo, você vai votar se você quiser. Então, ao invés de você justificar, tá. Eu acho muito perigoso. Nós não temos amadurecimento democrático suficiente para isso. Se hoje, com todo mundo tendo que votar, ainda existe tanta falcatrua na eleição, você imagina se desobrigar de votar. Porque normalmente quem não vai votar são justamente as pessoas mais independentes. É aquele que naquele dia tem trabalho, tem alguma coisa para fazer. Professor, só para a gente encerrar aí, ainda sobre política, mas com foco numa decisão do Supremo Tribunal Federal, que agora os detentores de cargos majoritários, se mudarem de partido, não vão perder o cargo. Pedro Taques deve estar soltando fogos. Pois é, volta a velha discussão, né? O mandato é da pessoa ou é do candidato? Isso é mais um jeitinho brasileiro. É aquele jeitinho brasileiro para apaziguar as forças. E o STF podia ampliar, né? Porque, por exemplo, tem detentores de cargos proporcionais que não utilizaram o quociente eleitoral para se eleger. Exato. É aqueles que conseguem ter superior ao quociente. A grande maioria devia valer para eles também. Exatamente. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos. Obrigado. Muito obrigada.